Beleza, pessoal. Então hoje nós vamos praticamente finalizar a parte teórica de toda a nossa disciplina, tá? A partir da aula que vem, a gente vai mexer só com o Simulate, então que vocês agora essa semana instalem o Simulate certinho. Se precisar de ajuda, me avisem. Vai precisar que vocês instalem o Simulate no computador de vocês, tá bom? Hoje a gente vai terminar toda a parte conceitual de simulação, toda ela, 100%, e aí a partir da aula que vem é só aplicação prática usando o software, tá? A gente vai seguir o livrinho lá do Pécora, que é muito bom para a gente conseguir fazer toda a simulação, e vocês vão ver que vai ser bem rápido da gente pegar o software, justamente por essa parte introdutória que a gente fez de todo o conceito, de tudo aquilo que envolve simulação. A ideia hoje aqui é eu finalizar 4 assuntos com vocês, para ficar bem claro todo o nosso processo, tá? Nós vamos falar um pouquinho da simulação manual e do método das 3 fases, para entrar no conceito depois lá que a gente vai falar sobre verificação e validação, tá? No meio desse caminho aí, a gente vai falar um pouquinho sobre amostragem, falar um pouquinho de entender como é que a gente determina o tamanho de uma amostra, entender porque às vezes existem pesquisas que você acha que está certo e chega na hora, depois do ocorrido, do evento, a pesquisa está furada. Aí a gente fala assim, porque a pesquisa foi mal feita, ou alguma coisa assim, vai ver que simplesmente é que não foi calculado o tamanho da amostra de uma maneira correta, tá? E aí a gente finaliza a, a, a aula de hoje com a compreensão geral de um sistema de simulação. A gente vai fazer um apanhado geral desde o início, desde do cálculo do tamanho da amostra, até chegar na análise dos resultados até o final, tá? Então a gente vai fazer um apanhado geral hoje, né? Vou começar por aqui. A gente tinha terminado a aula passada sobre o ACD, né? Até conversando aí antes de começar a nossa aula, eu vou aproveitar e vou voltar aqui no ACD para que fique claro que o ACD, gente, ele é uma simbologia ou um método simbólico para representar um processo, tá? Então, cada elemento aí, cada atividade que eu tenho, eu vou ter uma espera para iniciar essa atividade. O elemento que eu tenho, a entidade que eu tenho do processo, é algo que vai participar disso. Vai participar disso. Então, pode ser, a gente acaba fazendo isso, naturalmente, a gente acaba associando que vai ter uma fila, uma bolinha dessa, exclusiva para uma certa entidade. É natural que a gente faça essa ligação direta. Aqui é onde que está esperando sei lá, a doca, como a gente estava conversando agora há pouco, ou o caminhão. É natural que a gente pense isso. Mas a gente tem que lembrar que tanto a fila quanto a atividade são elementos do fluxo do processo. Então, é uma fila, uma espera que vai gerar, que está antecedendo uma certa atividade. Pode ser que esta atividade ela seja composta por vários elementos, várias entidades. Pode ser que para fazer o carregamento do caminhão, eu precise aqui de um caminhão, de uma doca, de um funcionário, de um equipamento, uma empilhadeira. Significa que para a chegada nessa atividade, eu vou ter 4 filas chegando nela. Ou, dependendo do meu desenho, eu vou fazer com que todos esses elementos vão esperar na fila que antecede ela. A gente acaba não usando isso de várias entidades irem para uma mesma fila. Por quê? Quando a gente está representando o ACD, a gente tenta fazer o máximo possível independente as entidades para a gente saber essa atividade que é o carregamento. Eu vou precisar de um caminhão, então vem da fila que o caminhão estava.
qual que é a última coisa que o caminhão fez antes de ir para o carregamento. Então vai ter lá a última coisa que o caminhão fez. Quando ele saiu dessa última coisa, ela vem para a fila do carregamento. Todos aqueles caminhões que são idênticos, todas aquelas entidades da mesma que vão percorrer o mesmo processo, o mesmo ciclo. E aí, se nessa atividade precisa de 4 elementos, a gente, em geral, o mais correto é fazer com que cada elemento vai esperar numa fila, porque daí a hora que eu olhar essa atividade, eu vou saber que eu preciso de um caminhão, uma doca, um funcionário, uma empilhadeira. Então eu vou identificar qual é a regra de captação dessas várias entidades para a realização dessa atividade. Por isso até que eu, particularmente, uso várias cores. Por quê? Porque a gente sabe que daí nessa atividade vai vir lá, um caminhão é o azul, uma doca é cinza, uma pessoa é amarelo, uma empilhadeira é vermelho. Então, nessa atividade aqui, se tiver o contorno dessas 4 cores, eu sei que para funcionar eu vou precisar de um de cada um, ou pelo menos uma quantidade de cada elemento, de cada entidade chegando nessa atividade. Por isso que geralmente a gente desenha o fluxo da entidade separado, que é o que a gente viu na aula passada, para depois tentar juntar todos eles num único lugar. Tudo bem? Aqui está os elementos. Vocês estão vendo agora a tela, né? Sim. Tá. Então, é justamente isso, ó. Essa fila aqui e essa atividade, elas, se desenhado, essa fila e essa atividade, se desenhado individualmente para cada entidade, depois eu vou observar e vou ver o seguinte, o que essas entidades têm em comum? Quais são as atividades que elas têm em comum? É nessa hora que eu vou juntando. E aí, se eu desenho, por exemplo, uma entidade com uma certa atividade individual lá, um certo fluxo individual, e eu vejo que ela tem uma atividade que outra não tem e que deveria ter, é hora de eu ir lá e corrigir aquele micro ACD, ou aquele ACD parcial daquela a outra entidade pequena. Porque daí, na hora que eu junto tudo, acaba saindo. É importante entender também que as entidades elas passam por filas e atividades. Nem sempre vai ser fila, atividade e volta. Fila, atividade e volta. Pode ser que ele está na fila lá, está esperando, ela vai para uma atividade e ela acompanha aquilo que está acontecendo. Acompanha, então vai daqui, vai para lá, vai para outra fila, vai para outra atividade, vai para outra fila. Aí, quando for para uma outra atividade, a partir dali, por exemplo, um paciente e um médico, tá? Então, o médico está na fila de espera, o paciente está na fila de espera. Então, vai para um atendimento, é uma atividade só. Aí, desse atendimento, ele vai, por exemplo, para tomar uma injeção. Vamos supor que o médico fosse aplicar a injeção. Vai para a fila da espera da injeção. Nessa fila da espera da injeção, aí vai ter uma outra entidade que é a injeção em si. A injeção está pronta, aplica a injeção. O médico, o paciente, a injeção continuam juntos. Acabou a injeção volta para a fila, o médico e o paciente voltam para um pós-atendimento, acabou o atendimento, o médico sai desse pós-atendimento, volta para a fila dele, individual, e o paciente vai para outro lugar. Então também pode acontecer isso, ou melhor, vai acontecer isso. Vai acontecer de entidades, elas estarem separadas, forem unidas em alguma atividade, elas andarem juntas por um certo quantidade de tempo para depois se separar, tá? Isso vai ficar bem claro para nós lá quando nós formos usar o Simulate. Tá? Você vai ver que vai acontecer bastante isso, tá? As outras formas da gente começar a fazer teste daí, então, visualmente, tanto o ACD quanto o fluxograma são as melhores maneiras de enxergar isso, de ver esse processo, tá? Como eu falei para vocês, existe também o BPM, que é o Business Project Management, que tem a sua forma
de desenhar processo. Então, essas 3 ferramentas, o ACD, o fluxograma e o BPM, são as 3 ferramentas mais fortes que nós temos para mapeamento de fluxo de processo. Entretanto, o ACD é a mais simples para fluxo, tá? Para fluxo. Por quê? Porque o mesmo jeito que a gente programa o computador para fazer é o jeito que a gente faz no ACD. Uma vez que nós temos esse desenho do fluxo feito, nós podemos ir fazer testes para ver se a lógica que nós estamos colocando está funcionando. E aí nós temos 2 tipos de testes: a simulação manual, que é o teste de mesa, tá? E o método das 3 fases, que é as continhas que nós vamos fazer, tá? O teste de mesa nada mais é do que o método das 3 fases, porém manual. O que é isso? Então, o teste de mesa, ele serve para que a gente vá sentindo na pele, percebendo como que vai ser executado esse fluxo, se está correto a lógica do fluxo que a gente fez. Então, a gente começa lá e vai para o papel e literalmente escreve lá, ó, chegou o caminhão em tal horário, esse caminhão vai para uma fila de espera, em tal horário ele começa a ser atendido, a doca tem que estar aqui. Então você começa a confirmar manualmente se aquela lógica está acontecendo. É ali que você vai perceber nas filas, por exemplo, se eu tenho uma atividade que está chegando mais do que uma entidade, quem vai ser atendido primeiro? Qual é a regra da fila? É o LIFO, o último que entra é o primeiro que sai? É o FIFO, é o primeiro que entra, o primeiro que sai? Existe uma prioridade específica, por exemplo, que nem nos casos de clínica médica? Então, no teste de mesa, quando a gente vai fazendo, ó, chega um paciente, o que acontece? Chega um médico, tem que ter os 2 para fazer isso. Quem vai ser atendido primeiro? O paciente, esse tipo de paciente ou esse tipo de paciente? Ou, quando chegou o paciente no hospital, eu faço uma triagem. Como é que eu vou separar esses pacientes pela triagem? Por exemplo, nos prontos atendimentos, você tem aqueles esquemas de cores internacionais lá, que é azul, amarelo, vermelho e laranja, as prioridades lá. Então, você compreende isso. O teste de mesa serve para fazer exatamente isso, tá? Depois que a gente faz um teste de mesa, que é essa verificação manual para compreender melhor, a gente passa por método das 3 fases. Basicamente, o método das 3 fases é fazer o teste de mesa com números. Fazer o teste de mesa com números. É quantificar o teste de mesa, tá? Então, por que são 3 fases? Basicamente atividade A, checa o tempo de todas as atividades em progresso. Então, eu vou dar uma olhada em tudo que está acontecendo e vou ver quem que vai ocorrer primeiro. Ou seja, daquilo que está ocorrendo, quem que vai terminar antes? A próxima coisa que vai acontecer é terminar o atendimento do paciente que está no atendimento especializado. Ótimo. Então eu vou avançar o relógio até esse momento. A atividade que ocorre primeiro é aquela que ou inicia primeiro ou que termina primeiro, tá? Mas geralmente é aquela que vai terminar. Avança o relógio da simulação. E a partir desse momento que eu avançar o relógio da simulação, eu vou ver qual que é o movimento que acontece. Então, para cada entidade, eu vou movimentar. Esse paciente sai desse atendimento, vai para essa fila, essa pessoa que estava em atendimento vai para aquela outra fila, aquela pessoa que estava na fila começa o atendimento, aquele profissional de atendimento lá na frente começa a atender o próximo cara que é o pagamento, e assim por diante. Então, eu faço os movimentos que eu tenho que fazer a partir desse relógio, tá? E na etapa C, então, avancei o relógio, movimentei quem tem que movimentar, eu vou procurar as atividades em uma ordem determinada, iniciar as que têm condições de começar. Ou seja, eu movimentei todo mundo que tem que movimentar, movimentei no sentido de andar com o relógio, tá? Mudar para as filas, e a partir daí eu vou inicializar aquilo lá. Isto é, eu vou gerar o tempo que vai fazer aquela ação,
aquela atividade. Então, eu vou começar isso. Então, eu movo as entidades das filas para as atividades, para começar as atividades, tá? E a partir daí, obviamente, que eu vou gerar o tempo que ela vai ficar em atividade e já vou saber qual é o tempo que ela vai encerrar aquela atividade, porque é uma coisa que a gente já domina. Tudo bem? Então, esse é uma das 3 fases. Então, um fluxograma disso. Eu faço a inicialização, vejo todos os tempos que estão, executo os eventos que faço os movimentos para executar os eventos que estão prestes a terminar e vou para a terceira fase, que é reinicializar os eventos que podem ser reinicializados. E vou ficar fazendo isso até a hora que o tempo total da simulação seja atingido. Vou fazer isso por 2 horas, 3 horas, com relação ao relógio da simulação, tá bom? E aí eu vou gerar o relatório. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Então, olha só. Checar o tempo de todas as atividades e terminar quem ocorre primeiro, avançar o relógio. Então, no instante 0, eu não tenho ninguém. Vou começar com a atividade C aqui, que é chegada começa, termina em 1 segundo. Em 1 segundo, termina a chegada, ou seja, o primeiro elemento chegou, a primeira ação chegou em 1. Termina essa chegada, ou seja, ele está lá agora no meu evento. Terminou esse cara, é o B. Outra chegada começa, que vai demorar 20. Então, eu já sei que essa chegada, a próxima chegada, a segunda chegada, vai terminar lá em 21, no relógio 21. Porque no 1 segundo chegou o primeiro, gerei a próxima chegada, foi 20 segundos. Então, a segunda chegada vai ocorrer no instante 21. Aí, vocês vão ver aí que vai encher o copo, começa com 4 segundos. Ele demora, então, demora 5, vai chegar em 6. Termina de encher é o próximo, que é o que termina em 6, e assim por diante. Então, vamos olhar visualmente isso. É assim, ó. A animação do ACD é o seguinte. Então, eu tenho uma garçonete que ela vai encher o copo e vai esperar. Vai encher o copo e vai esperar. Eu tenho aqui um copo que, uma vez que ele está cheio, ele fica numa fila de copos cheios até que acontece a beber, tá? Tomar o líquido que está lá no copo. O copo fica vazio e ele vai esperar aqui no copo vazio até ser enchido de novo. Foi enchido, está cheio, espera beber. O cliente, ele está pronto para beber, ou seja, ele está lá disponível. Se tem um copo cheio e tem um cliente, ocorre o evento de beber esse copo. Acabou o evento de beber esse copo, o copo fica vazio e o cliente fica em espera até encher de novo. Então, vai lá o cliente, vai encher o copo. Para encher, o que eu preciso? Eu preciso de um copo vazio, um cliente pronto, esperando para encher e a garçonete disponível. Com esses 3 elementos, acontece encher o copo. A garçonete volta para a espera dela, o cliente vai esperar ficar pronto para começar a beber. O copo estando cheio, vai começar o processo de beber e assim por diante, tá? Então, vamos lá. Fase A. Chegou o primeiro cara lá, com 3 segundos. Então, chegou 3. Então, eu tenho lá uma garçonete, um cliente e um copo. Demora 3 para encher. Tá lá esperando. Esses 2 aqui já estão prontos para começar a beber. Ele demora mais 3, chega mais 3 segundos, é o tempo que demora para encher. A próxima enche, é o que termina o próximo enchimento do copo, tá? Termina com 6. Próximo cliente, o próximo copo. Eu tenho nesse sistema aqui uma garçonete, 3 clientes e 3 copos, tá? O primeiro cliente lá, já está esperando aqui para encher. Então, eu tinha 3, vamos voltar aqui no início para vocês lembrarem aqui, lá nos 0 segundos, eu tinha 3 pessoas aqui e 3 copos aqui. Então, eu tenho uma fila de 3 de cada um. Demora 3 minutos para encher. O cara vai lá, vai encher um copo e no minuto 3, termina, a garçonete volta para a espera, o cliente 1 sai com o copo cheio. Beleza. Ele demora, se não me engano, 4 minutos para beber. Então, o que acontece primeiro? Esse cara aqui vai beber,
termina no 3, vai terminar no 7, ou o próximo que começa a encher no 3 e termina no 6. O próximo é no 6. Então, no 6, no minuto 6, o primeiro está bebendo, o segundo terminou de encher. Ainda falta 1 minuto para esse cara ter 1 minuto ou 2, já vamos ver ali no horário quanto que é. É 1 minuto, é 4 minutos aqui. No instante 7, o primeiro termina de beber, que é o próximo evento. O segundo está bebendo ainda, só passou 1 minuto, tem mais 3 minutos para ele beber. E o terceiro vai estar lá na fila enchendo, que vai terminar no instante 9. Então, o primeiro, encheu no 3, terminou no 7. Quando ele terminou no 7, ele tem que esperar até o 9, porque o terceiro está enchendo. Ele vai ficar 2 minutos aqui esperando. Tá? E assim por diante. Então, aí no 10, porque ele terminou no 7, no 9, no 10 ele começa a ser... o primeiro volta a encher de novo. E assim por diante, tá? Então, essa é o método das 3 fases. Eu vou mostrar aqui uma planilha, uma planilha simples para vocês, como é que a gente faz esse controle no Excel, tá? Então, uma fila simples, bem fácil. Eu tenho um instante de chegada aqui, que é em uma distribuição exponencial, com uma chegada de 10 minutos, tá? Uma média de intervalo entre chegadas de 10 minutos. Eu tenho um atendimento que segue uma distribuição normal com média 4 e desvio padrão 2. Muito bem. Vamos olhar as contas aqui do primeiro cliente. Para cá, não esqueçam que a gente tem que gerar valores aleatórios seguindo a distribuição correta. Então, o intervalo entre chegadas segue uma distribuição exponencial. A fórmula é o lambda aqui, que é o intervalo, o ln de 1 menos um número aleatório entre 0 e 1. Isso aqui é da geração de números aleatórios que a gente fez aí essas aulas passadas. Muito bem. Então, quando eu for gerar aqui a normal, o tempo de atendimento, eu tenho que seguir uma distribuição normal. Então, a gente já viu também que eu tenho uma função no Excel pronta, chamada invnorm, que gera com, ali, qual é a probabilidade, isso é, um número aleatório qualquer, tá? Um número aleatório, entre 0 e 1, a média e o desvio padrão. É assim que funciona. Porém, aqui no atendimento, se é uma normal, pode acontecer de geração de números negativos, o que não faz sentido atender em tempo negativo. Então, para corrigir esse erro, a gente fez o seguinte, gera um número normal. Se for negativo, coloca 0,1 minuto. Quer dizer, é quase que instantâneo. Se não, coloca lá o valor que a gente acabou de gerar. Tá bom? Então, essa é a lógica aqui. Reparem que quando eu faço ações, atividades diferentes, tanto o intervalo entre chegadas quanto atendimento, cada um deles tem o seu aleatório. Eu não posso gerar o mesmo aleatório, usar o mesmo valor aleatório para 2 eventos diferentes, porque a simulação ela possa ficar eventos independentes, porque senão eu acabo gerando uma relação de dependência um no outro que não faz sentido. Então, muito bem. Gerei o aleatório, gerei o primeiro intervalo de chegada. Ele chegou aí com 0,42 minutos. Então, o meu relógio era 0, foi inicializado aqui com 0,42. Como ele é o primeiro cliente, ele chega na fila, ele vai direto para o atendimento. Então, o primeiro cara chega aqui. Gera um valor, tempo de atendimento. Esse cara que chegou na fila com 0,42 minutos vai ser atendido por 4 minutos e 4,03 minutos. Muito bem. Então, o fim do atendimento, obviamente, que é o momento que ele foi início do atendimento, mais o tempo que ele passou de atendimento. Muito bem. O que é a ociosidade? Para o primeiro, nada mais é do que o tempo até começar a atender o primeiro elemento. Até eu comecei o meu sistema no instante 0, até iniciar o primeiro, a ociosidade do atendente aqui é
esse tempo aí. E a fila, neste momento aqui, sempre vai ser a diferença entre a chegada dele no sistema e o início do atendimento. Eu cheguei lá na minha clínica, até eu ser atendido é o tempo que eu fiquei na fila. Então, a diferença do início do atendimento, o relógio, que marca o início do meu atendimento, menos o relógio que marca a chegada minha na fila ou no sistema, essa é a fila que eu estou, o tempo que eu fiquei esperando em fila, que essa pessoa, esse cliente chegou em fila. Para o segundo cliente, só vai mudar uma coisinha, que é o seguinte. Então, chegou o segundo cliente, eu vou gerar um intervalo de chegada, quanto tempo depois que esse cara, ou a partir desse momento, quanto tempo eu cheguei o próximo? É isso que nós estamos gerando aqui. Logo, o meu relógio um instante que chegou o anterior, mais o intervalo entre o anterior e eu, que eu sou o segundo. O anterior e o próximo. Tudo bem? Então, o meu relógio, qual foi o instante de chegada do segundo? Está aqui, que é o instante de chegada do primeiro, mais o intervalo entre a chegada do primeiro e o segundo. E assim para todos. Por exemplo, qual que é o instante de chegada do sexto? É 91 mais... Então, o 91 é quando chegou a quinta pessoa. Teve um intervalo entre o quinto e o sexto de 16. Logo, o relógio de chegada do sexto é 108, que é 91 mais 16 aqui, tá? Então, sempre assim. Só que, a partir do segundo, o meu atendimento não é mais a chegada, o tempo de chegada. É o quê? Eu preciso saber se o atendente já está livre. Quando é que eu sei que o atendente está livre? Quando o anterior sai do atendimento. Então, o início do atendimento do segundo cliente em diante vai ser o maior valor ou seja, aquilo que acontece depois, entre o fim do atendimento do anterior e a chegada dele no sistema. Por que é o máximo? Bom, se a chegada dele foi depois que o anterior saiu do atendimento, entre o fim do atendimento, que é 12,8, e a chegada dele, que é 13,6, eu vou ter uma ociosidade de 0,81, certo? Vamos dar um enter aqui, vamos mudar. Então tá aqui, ó, esse cara saiu com 3, esse aqui só chegou no 15, então não tem ninguém na fila. Em compensação, vamos pegar aqui, ó, esse aqui, ó. Esse cara chegou no minuto 36. O anterior saiu do atendimento com 40. Bom, então, obviamente, que ele ficou lá 4,24 na fila. Tudo bem? Então, por isso que é o início do atendimento. O início do atendimento é o maior valor entre a chegada dele e o fim do atendimento. E o resto permanece igual. Gere um número aleatório, gera um valor normal, faço a contabilidade do relógio, que eu ando com o relógio, fazendo a soma. Que horas que acabou o atendimento? O início do atendimento, mais o tempo do atendimento, é o final do atendimento. Ociosidade. Quem que é ociosidade? É se o fim do anterior menos esse aqui, se eu tenho ociosidade ou não, e a fila é a diferença entre a chegada e o início do atendimento. Muito bem. Então, quando a gente faz o exercício assim, quando a gente faz a simulação de mesa, né, obviamente que isso está automatizado, toda com fórmula, eu consigo fazer contas para validar essas informações. Então, eu estou com uma chegada aqui teórica de um intervalo de 10 minutos entre clientes. Eu gerei, olha aqui, ó, eu gerei valores aleatórios, seguindo distribuição exponencial com 10. Mas um chegou no intervalo de 9,6, outro 36
36 minutos, outro 12 minutos, ou 0,36 minutos. Ou seja, esse aqui chegou logo, o quarto chegou logo depois do terceiro. 10, 5, 38, 1, 1. Então, eu tenho aqui a variação toda da distribuição exponencial. Porém, eu posso calcular uma média, porque eu sei que a distribuição exponencial, a média a gente calcula, esse é o único parâmetro que tem lá. A média simulada está em 9,99. Significa o quê? Agora vamos voltar lá para o início da lei dos grandes números. Aqui eu estou gerando, então, ó, só para a gente ver a fórmula, tá? Aqui eu estou gerando, ó, de 4 a 1070, ou seja, 1066 ocorrências. Quanto mais, ó, vamos pegar só os 10 primeiros aqui. Olha a média aqui embaixo, ó, 10,093. Quanto mais ocorrência chega, lei dos grandes números, mais próximo eu tenho o número prático do número teórico, ou do número simulado do número teórico. Quanto mais, se eu fosse infinitos aqui, infinitas chegadas, esse número aqui ficaria muito, 10,0000000, muito próximo no teórico. Ó, da mesma maneira que aqui, o atendimento, eu estou gerando seguindo uma distribuição normal de média 4, desvio padrão 2. Se você pegar aqui a média deles, está muito próxima do 4. Vai ser exatamente 4? Não. Por quê? Porque eu não tenho infinitos pontos, eu tenho uma grande quantidade de pontos. Então, quando a gente fala lá que o modelo, a gente vai fazer um teste de mesa, o teste de mesa que a gente está fazendo aqui é essa continha, é essa lógica. A lógica de criar esse máximo aqui é isso. Isso é o teste de mesa. O método das 3 fases é fazer a conta. É fazer as contas, é fazer o relógio andar aqui de maneira correta, tá? Então, se eu consigo fazer isso, obviamente, numa planilha com todos os elementos aqui, eu consigo conferir se a lógica está correta. Isso é o teste de mesa, isso é o método das 3 fases com a parte numérica acontecendo, tá? Só que a partir disso, no momento em que eu consigo pegar um elemento, arrastar para baixo, eu consigo fazer contas de, por exemplo, quanto tempo eu tenho em média em fila. Então, se aqui fosse uma distribuição exponencial no atendimento, agora vai começar, ou melhor, vai ficar claro de uma vez por todas aquelas dúvidas que vocês tiraram comigo, alguns de vocês. Se aqui fosse exponencial e aqui o atendimento também fosse exponencial, na hora que eu pego essa fila, o primeiro ficou 0 na fila, o segundo ficou 1,29 na fila, o terceiro 0, 0, 0 e assim por diante. Na hora que eu tiro a média, eu tenho lá que a média na fila é 1,78 minutos. Eu vou lá para a teoria das filas, faço a conta, se aqui fosse exponencial, tá? Deixar bem claro isso. Faço as contas. Qual que é o tempo médio de fila? A esperança E de W lá. Qual que é o tempo médio de fila? Faço a conta e confiro com isso daqui. E aí digo assim, no meu simulado deu 1,78 minutos na fila. No meu teórico deu 3 minutos de fila. O que está errado? Não tem nada errado. Significa que eu tenho que pegar esses valores e aumentar a minha quantidade de amostra na simulação para que esse valor fique o mais próximo possível do teórico. Então, aqui é a solução simulada, lá no teórico é a formação analítica, que é uma fórmula. Ó, a mesma coisa, a ociosidade. 5,63 minutos. Eu tenho lá o percentual de ociosidade, que é 1 menos ρ, lembram disso? 1 menos ρ na teoria das filas, e baseado nisso eu posso calcular o tempo de ociosidade dado que eu tenho uma chegada e um atendimento, numa fila simples como essa. Eu vou conferir se o tempo de ociosidade médio está próximo disso daqui. E aí eu estou começando a validar, a entender, a compreender. Então, aqui eu consigo fazer tanto o teste de mesa, quanto o teste das 3 fases, e eu consigo tirar
de uma maneira muito simples, tirar a média. Desde que eu faça a conta correta, eu consigo tirar as médias daquilo que eu estou medindo. Aqui é ociosidade, aqui tempo em fila. Certo? Aqui eu estou intervalo de chegadas. Então, eu consigo medir isso e aí eu posso comparar com o teórico para ver se está certo ou se está próximo ou não está próximo. Certo? Se eu estou gerando bastante aqui, 1.000, 2.000, 3.000 informações e o número está batendo, está adequado, está aderente, significa que a minha lógica está correta. Tá? Então, não existe como eu ter certeza absoluta que toda a minha lógica da simulação vai estar correto. Porém, com o teste de mesa e com o método das 3 fases, eu consigo perceber se está faltando alguma lógica, se essa fórmula está correta, se esse indicador está correto. Isso aqui é o meu indicador de ociosidade, isso aqui é o meu indicador de fila. É para isso que serve esse teste, esses 2 testes, tanto de mesa quanto o das 3 fases, para fazer esse tipo de simulação e tirar as minhas médias dos indicadores que eu quero. Aqui eu estou fazendo uma comparação, ó. A comparação anormal teórica é 4 cravado, a minha média está sendo 4,04, está adequado. Aqui a minha chegada é 10, o que eu estou estimando na minha simulação é 9,67. E aí, se a gente entrar de novo e mudar, vai mudar para 10. Muda para 10,39, aqui para 3,84, para 6,47. Ah, então olha só, galera. Vamos pensar o seguinte. Na hora que eu quero dizer assim, eu vou gerar uma vez só. E aí imagine que esse sistema desse jeito, tá? Bem simples. Sistema bem simples. Imagina um atendimento de banco, eu tenho uma chegada, um intervalo entre chegadas de 10 minutos, um atendimento normal de tempo de 4 minutos de atendimento com desvio padrão de 2. Bem simples, num banco, por exemplo. Eu vou botar a mão no fogo e vou dizer que a ociosidade do caixa do banco é 6,44 minutos a cada 10? Estaria certo eu falar isso? Não sei se está certo. Como é que a gente dá a resposta, então? A gente gera uma vez, 6,44. Anota. 6,32. Anota. 6,46. Anota. 6,34. Anota. 6,06. Anota. E a gente vai anotando. Um monte de replicação. Cada vez que eu dou um enter aqui, eu estou fazendo, olha lá, 1.066 chegadas. Está chegando 1.066 clientes. Ou seja, se eu faço isso 30 vezes, eu vou anotar 30 valores de ociosidade. Aí faz sentido. Então, qual que é a minha ociosidade? Vou lá, calculo o intervalo de confiança, e aí eu digo assim, olha, eu fiz o teste de mesa, tá certo, tá lógico aqui, é isso mesmo. Eu fiz o método das 3 fases, o meu relógio está andando corretamente. Eu fiz o relógio andar. Então agora eu vou medir a ociosidade aqui, o intervalo de confiança. E aí vai dizer ela no intervalo de confiança, dizendo assim, olha, está com 95% de confiança, está entre 5,92 e 6,43. E é essa a resposta da simulação. A resposta da simulação é o intervalo de confiança. Ó, o meu atendente, ele fica a cada 10 minutos ocioso entre 5,9 e 6,4 minutos de cada 10. Entenderam a resposta, como funciona? Então, nunca é um valor na simulação, sempre é um intervalo de confiança. E aí a gente consegue juntar tudo. A partir daí, a gente consegue aumentar a complexidade dessa fila simples, porque isso daqui que a gente está fazendo é um elemento do ACD. É a chegada, o atendimento. A chegada, o atendimento. Mas eu tenho outro, eu tenho outro, eu tenho outro. Vai chegar um momento que quando eu tenho vários elementos de esperas, tá aqui a fila, né? Esperas, que é a diferença entre o início do atendimento e a chegada, e atendimentos,
Quando começar a ter vários desses pequenos que eu estou começando a juntar, vai chegar uma hora que vai ser inviável fazer uma planilha desse jeito. Por isso que a gente acaba recorrendo aos softwares de simulação. Porque daí a programação do software faz com que a gente junte vários elementos, várias entidades, para fazer um sistema muito mais complexo, o que na mão ficaria muito difícil, tá? Muito bem. Antes de eu falar, para isso funcionar, então agora vamos tentar fechar a lógica de tudo, tá? Para que eu possa fazer um sistema de simulação coerente, a gente já vai entender o que é esse coerente, o que é isso, o adequado. Nós começamos lá, eu comecei lá com vocês para a gente relembrar um pouquinho de estatística. Aí depois a gente fez os testes de distribuição de probabilidade, geração de números aleatórios, intervalo de confiança. Aí fizemos o ACD, agora eu mostrei o método das 3 fases, mostrando como é que essas coisas são usadas. Tanto aqui a distribuição, quanto o atendimento. A pergunta que fica é, muito bem, como é que eu cheguei nesse valor aqui? Como é que eu cheguei nesse valor de atendimento? 4, um desvio padrão 2. Eu fui lá no banco de dados da empresa, do banco, e peguei um histórico. Isso, exatamente isso. Quanto de histórico que você vai pegar? Qual é a quantidade de ocorrências que você vai pegar para poder fazer essa simulação? O que a gente viu na aula passada, que até o livro indica, que se é um processo, é um evento simples, eu posso pegar aí de 100 a 200 observações que eu vou conseguir já fazer esse teste de aderência da distribuição de probabilidade sem problemas. Porém, nem sempre tudo as informações que a gente vai ter são informações de eventos, né? Tem vezes que eu vou querer informações de porcentagens de pessoas. Quantas pessoas vão escolher isso, quantas pessoas vão escolher aquilo. Para isso, a gente vai fazer o teste, ou melhor, vai pegar uma amostra. Tá? Então, vamos separar aqui duas coisas. Separar duas coisas. Uma vez que eu desenho meu processo de simulação, eu desenho lá com a CD. Fiz o teste de mesa, vou fazer o método das 3 fases para validar os números. Para fazer método das 3 fases e números, eu preciso saber qual é a distribuição. Para saber qual é a distribuição de probabilidade, eu preciso pegar uma quantidade de observações histórica para que eu saiba como gerar esses números. Muito bem. Se é um evento que ocorre associado a uma atividade, geralmente, eu posso pegar lá de 100 a 200 observações que eu vou conseguir fazer o teste de aderência, lá o Kolmogorov-Smirnov, lá que vocês fizeram, sem problema nenhum. Porém, se do meu processo, eu tenho lá, por exemplo, pessoas que chegam diferentes, pessoas que chegam na clínica de atendimento e eu tenho lá 4 opções de atendimento para ela. Quantas pessoas eu vou pegar para saber qual é o percentual médio que vão para cada um dos 4 eventos? Então, eu vou ter que olhar para o meu histórico e vou olhar lá. Mas se eu olhar só para o dia anterior, pode ser que no dia anterior, 90% das pessoas foram para o atendimento 1, 10% para atendimento 2, e nenhuma das pessoas no dia anterior foi para o atendimento 3 ou 4. Se eu olhar 5 dias atrás, eu vou ver que foi 25% para cada um dos atendimentos. E aí, qual que eu uso? 90, 10, 0, 0 ou 25, 25, 25, 25? Então, isso é o que nós chamamos de determinação do tamanho da amostra. Quantos dias eu tenho que pegar para poder calcular essas médias e calcular esse tamanho de amostra para dizer lá com segurança, para dizer com tranquilidade que, por exemplo, numa pesquisa de presidente,
tantas pessoas vão votar no fulano, tantas pessoas vão votar no cicrano, no beltrano, com uma média de distribuição, com um erro percentual e uma margem de segurança de 95%. Então, a amostra é uma quantidade de pessoas ou de elementos, de observações que eu vou colher, que representam para a gente toda a população, com uma margem de segurança, com uma margem de confiança. Tá? Sempre vai ser com uma margem de confiança. Então, definições que a gente tem aí. População consiste em um conjunto de indivíduos que compartilham de pelo menos uma característica comum, seja ela cidadania, filiação a uma associação de voluntários, etnia, matrícula, universidade, etc. Ou seja, população é tudo aquilo que são todos os indivíduos que têm aquilo que eu quero medir. Tá? Eu quero, por exemplo, fazer uma amostra do tempo que cada aluno estuda em casa sozinho. No curso de administração, o que é a característica comum? São alunos matriculados no curso de administração. Então, eu tenho que ir lá e fazer uma pesquisa com essa população. Quem é a população? São todos os alunos matriculados atualmente com matrículas ativas no curso de administração da UFPR. Então, toda a população hoje, acredito que seja lá uns 1.000 alunos, mais ou menos. Entre 800 e 1.000 alunos. Então, 1.000 alunos é a nossa população. Tá? São todos aqueles matriculados. A amostra é um subconjunto desses indivíduos extraídos de uma população. Tá? Ou seja, se eu pegar uma parte desses 1.000 alunos, eu estou pegando uma amostra. Tá? O que eu vou mostrar aqui para vocês, são que existem métodos para colher ou para definir quantos indivíduos vão compor essa amostra para que ela seja significativa. Isso é o que nós chamamos de método de amostragem. Tá? Então, métodos de amostragem probabilística são os que selecionam os indivíduos da população de forma que todos tenham as mesmas chances de participar da amostra. Aqui, gente, é o principal. Tá? A gente vê diversas pesquisas na academia, nas empresas, na mídia, que vão fazer pesquisas, por exemplo, eu quero saber a renda média das pessoas que pegam um ônibus, tá? E aí eu vou lá e faço essa pesquisa somente por celular. Será que todas as pessoas têm celular? Ou, sei lá, tem um meio de comunicação, um celular melhor? Sei lá. Ou eu vou pegar todas as pessoas que são clientes de uma certa companhia de telefone que pegam um ônibus. Será que isso está correto? Então, eu tenho que tomar muito cuidado para que na hora que eu vou fazer essa amostragem, essa parte aqui, ela tenha a certeza que vai acontecer. Eu tenho que ter que todos os indivíduos da população tenham as mesmas chances de participar da amostra. Se eu não fizer isso, a minha amostra pode ser uma amostra tendenciosa. Eu quero saber a avaliação de um certo presidente, seja agora, independente disso, quero fazer a avaliação do presidente. Eu vou só no shopping Barigui, que é um shopping elitizado, vamos dizer assim. Vai dar uma resposta. Eu vou só no terminal do Campina do Siqueira, vai dar outra resposta. Eu vou só na Rua Barbosa, vai dar outra resposta. Então, por quê? Porque dependendo do nicho que eu pego, eu não estou dando para todos as mesmas chances. Eu estou sem querer, ou por querer, e aí proposital é bem pior, né? Eu estou direcionando a minha pesquisa por um público-alvo que me interessa. Aí eu estou deixando de fazer uma amostragem probabilística para fazer uma sacanagem probabilística aí, tá? Por quê? Eu quero fazer uma medição e eu vou só naqueles caras que vão responder aquilo que eu quero que respondam. Então, isso é errado, tá? Isso significa que a tua amostra ela é enviesada e logo
os dados que você vai obter dali, os percentuais que você vai obter ali, eles não são válidos para você usar na sua simulação depois, tá? Obviamente que, mesmo que eu consiga garantir uma independência de participação dessa amostra, mesmo que eu consiga selecionar aleatoriamente todos esses indivíduos para fazer a minha pesquisa, é natural que exista um erro amostral. O que é esse erro? É a diferença entre o resultado amostral, ou seja, aquilo que eu medir, com aquilo que é o que toda a população faz. Quanto mais aleatório eu consigo captar essas informações, mais próximo o resultado amostral fica do resultado populacional. Então, não é incomum, a gente vê aí provavelmente nas últimas 8 eleições, que os resultados da avaliação de intenção de votos dão erros gigantescos depois que acaba a votação. Você acaba a votação, você vai comparar aquilo que aconteceu com aquilo que as pesquisas estavam mostrando, você vai ver que o erro não era de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo, como eles estavam anunciando antes da eleição. É muito maior. Por que acontece isso? Porque a maneira de fazer pesquisa, hoje em dia, está errada. Se eles estão fazendo isso de propósito ou não, eu não sei, eu espero que não. Mas está errada, porque eles não dão chance de participar. Pessoalmente, me ligaram uma vez para fazer opinião de eleição. Uma vez só, em todos esses anos. Não sei se alguém aí já recebeu uma ligação. Mas será que é certo fazer ligação? Será que é certo fazer uma pesquisa para uma empresa? Qual que vai ser o meu erro amostral se eu faço uma pesquisa, por exemplo, no Facebook ou no LinkedIn, só entre os meus amigos, só entre as pessoas que são vinculadas comigo ou vinculadas com a empresa que eu estou divulgando ou com o produto que está linkado com o meu perfil? Vai dar um erro amostral muito grande em relação ao populacional. Isso significa que o método de amostragem não é adequado. Então, o que acontece? Quando que acontecem esses erros? Quando os dados amostrais são coletados, registrados ou analisados incorretamente. Ou seja, se eles são coletados de uma maneira parcial e não imparcial, dependentes e não independentes, se eles são registrados de forma errada, ou seja, se na hora de eu anotar coisas diferentes do que a pessoa falou, isso é importante. A pergunta que você faz no teu critério de amostragem é importantíssimo na hora de você fazer a tua amostragem. Se eu faço uma pergunta direcionando você para uma resposta, eu estou sendo leviano, tendencioso, logo meu processo de amostragem aqui, o meu método de amostragem, ele deixa de ser adequado, porque eu não dou a mesma chance de participar, porque eu não deixo a pessoa responder do jeito que ela quer, eu direciono a resposta dela, tá? Que é quando a gente analisa incorretamente a resposta. Tá? Quando há uma utilização de um instrumento defeituoso durante a realização de mensurações, então, esse instrumento defeituoso pode ser um cronômetro, pode ser um sistema de computador, ou pode ser a mãozinha da pessoa que está anotando lá, está anotando errado, está anotando um valor diferente, tinha que anotar em minutos, ela está anotando sim ou não. Bom, não tem nada a ver uma coisa com outra, mas é um instrumento defeituoso, né? Ou o questionário ou formulário possui questões formuladas de modo tendencioso. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, tá? Se a gente quer fazer uma amostragem correta para que depois a nossa simulação ela fique adequada, aderente, realística com aquilo que acontece, justamente porque o sistema é complexo, é difícil de fazer isso, a formulação das questões, ela faz muita diferença. Muita diferença. Esses dias aí aconteceu,
de os professores aqui da Federal, ali da administração, receberam uma pesquisa de mestrado, doutorado, não lembro o que que era, onde que a pessoa tinha feito um monte de perguntas, demorava um tempão, fez lá quase 100 perguntas, e dessas 100 perguntas, umas 20 era de cunho pessoal, que não tinha a ver com o assunto em si. Então, para que ela queria pegar aquela informação? Então, um questionário tendencioso, que não estava muito bem formulado. Não vai ter a resposta adequada, tá? O que a gente faz, então? A gente não tem como evitar esse erro amostral. O que a gente tem que fazer é tentar diminuir o erro amostral. Tá? Diminuir fazendo tudo isso que a gente falou. Como que, então, a gente determina o tamanho de uma amostra com base na estimativa da média populacional? O que acontece agora é que, de acordo com a característica que nós temos da pesquisa que nós vamos fazer, ou da amostra que nós queremos pegar, tem vários tipos de contas que a gente faz para determinar essa quantidade de observações da amostra que a gente quer. Então, por exemplo, na estimativa da média populacional. Suponhamos, então, que queira estimar a renda média de pessoas que concluíram o curso superior após o primeiro ano da formatura. Quantas rendas devemos incluir na nossa amostra? Então, eu tenho lá no curso de administração, vamos pegar todo mundo que está no primeiro ano. Quantos alunos a gente vai ter que pegar? Se eu pegar muita gente, eu posso gastar muito dinheiro ou muito tempo. E isso não é bom. Eu tenho que pegar uma quantidade que dê certo. Se eu pegar pouca gente, pode ser que não seja representativa ou que não dê a confiança necessária que eu quero para a resposta. Então, para a gente, por exemplo, calcular uma média amostral, ou seja, eu quero saber o quanto que eles estão recebendo em média. Essa é a resposta que eu quero. A fórmula é isso daqui. O que é essa fórmula? Tá? Então, vamos lá. Onde? Ó, o número de indivíduos da amostra é o que a gente quer obter, esse resultado N. Esse Z, alfa sobre 2, é o valor crítico que responde ao grau de confiança desejado, é um valor tabelado, já vou mostrar para vocês um exemplo, é uma tabela, tá? Baseado aqui no alfa, que é a confiabilidade que você quer. O desvio padrão amostral da variável estudada, por exemplo, renda, e a margem de erro máxima. Lembra que o pessoal fala, 2 pontos percentuais para cima ou para baixo? Esse E aqui. Tá? Vamos pegar um exemplo aqui embaixo e mostrar. Aqui estão os valores de Z, tá? Então, se eu quero 90% de confiança, eu uso o valor 1,645. Se eu quero 95% de confiança, eu uso o valor 1,96. Se eu quero 99% de confiança, eu uso o valor 2,55. Fim. Acabou, é isso. O valor de Z sempre é um desses 3 valores aqui. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. A renda média do primeiro ano do bacharel de Direito. Ter 95% de confiança que a média amostral esteja a menos de R$ 500 da verdadeira média populacional. Então, esse é o erro que eu quero. Eu quero um erro de, no máximo, R$ 500 da verdadeira média. E eu tenho uma amostra anterior que me deu um desvio padrão de R$ 6.250. Tá? Já vamos falar um pouquinho sobre esse estudo prévio. Muito bem. Então, a gente faz a continha bem simples lá. 1,96 vezes 6.250 sobre 500, tudo isso elevado ao quadrado, 601 pessoas eu tenho que pegar. Simples assim? Simples assim. É bem fácil. Como é que eu estimo esses 6.250, professor? Se eu não tenho nada. Eu pego lá uma quantidade 30, 40, 50. Os livros dizem que 50 é um número mágico aí, tá? De 30 a 50, mas 50 é um número mágico. Eu pego lá 50 e pergunto para 50 e calculo a média do desvio padrão desses 50. E eu posso fazer esse desvio padrão estimado. Com esse desvio padrão estimado, depois eu vou lá e calculo essa quantidade aqui para saber quantos exatamente que eu vou ter, tá? Então é simples assim, não tem nada de segredo. Se eu usar, por exemplo, se eu usar R$ 1.000 como erro, bom, basta eu pegar isso aqui, ao invés de 500, dividir por 1.000, tá? Depois vocês fazem a continha aí e veem o que acontece. E se esse sigma não for conhecido? Então, uma das ideias é fazer isso, né?
realizar um estudo piloto, que é isso que eu falei, pegar lá pelo menos 31 valores, o pessoal fala em 50, e desses 31 valores, calcular a média do desvio padrão, e a gente vai ter o desvio padrão amostral estimado, tá? No lugar do signo. Ou então, é usar uma outra aproximação, que é a amplitude por 4. Eu pego esses 30 e poucos valores, vejo quem é o menor, quem é o maior, tem ali a amplitude, divido por 4, e esse é o desvio padrão que eu tenho. Então, o menor é R$1.000, o maior é R$11.000, a amplitude é 10.000, por 4 é 2.500. É R$2.500 que eu vou usar como desvio padrão amostral, tá bom? E assim por diante. Então, aqui nessa apostilinha, que é da estatística aqui da Federal, nós temos várias formas ou várias determinações de tamanhos de amostras para situações diferentes. Eu quero uma média, eu já sei como calcular. Eu quero uma proporção populacional. Então, proporção é quem usa e quem não usa um atendimento médico. P e Q. Tá? Então, P é qual é o percentual que usa a unidade de saúde e qual é o percentual que não usa a unidade de saúde é o quê? 30%, 70%, 40%, 60%, e assim por diante, tá? Então, eu uso essa fórmula, que eu acho N. Tá? Sempre, obviamente, que o Q é 1 menos P, na proporção. Tem aqui como é que eu calculo se não for conhecido, tá? E quando tenho populações finitas, aquela população infinitas, populações finitas, eu tenho a formulinha também para fazer a mesma coisa, tanto para média quanto para proporção, tá? Muito bem. Aqui a gente vai fazer uma série de exercícios aí, um conjunto de exercícios para fazer essa estimativa. Mas é importante vocês entenderem que existe contas e fórmulas para que a gente faça as nossas amostragens de uma maneira correta, tá? Então, dar a chance para todo mundo de maneira igual, ver aquilo que eu quero estimar, pegar a quantidade de amostras adequadas para que eu tenha representatividade, aqueles 95, 90 ou 99% de confiança. Tá? É importante fazer isso. Então, a gente chega finalmente no modelo de simulação. Então, vamos fazer uma passagem completa aí do que é. Eu tenho um processo, eu desenho esse processo com um ACD, ou um fluxograma, mas preferencialmente com um ACD. Desenhei o processo, fiz um teste de mesa, olhei, tá certo a lógica, fiz um método das 3 fases. Para isso, eu vou lá nos meus dados, coleto as informações necessárias. Dependendo dos eventos, são eventos que eu tenho histórico, de 100 a 200, passo na distribuição de probabilidade, descubro qual é a distribuição de probabilidade com os seus parâmetros. Se for uma normal, é média e o padrão, uma exponencial é média, uma triangular é mínimo, moda e máximo, assim por diante. Se eu tiver que pegar algum tipo de amostragem, faço o cálculo de amostragem, pego os percentuais amostrais corretos, quanto que eu preciso. Dessa amostra, vou fazer as contas que eu preciso fazer para calcular qual é a distribuição de probabilidade, se é uma distribuição empírica de distribuição de preferências, se é uma proporção, se é uma média, vou ver como que segue essa distribuição média, provavelmente uma normal, assim por diante. Tenho as distribuições de cada um dos eventos que eu tenho, chegadas e atendimentos. Vou para o meu teste de mesa, faço o teste de mesa, vou fazer o método das 3 fases para ver se a lógica está correta, para compreender a lógica. Chega aqui, atende ali, anda fila, tarará, beleza? Tá batendo? Tá batendo. Aí, esse meu modelo conceitual vai para o modelo de simulação. É aqui que a gente começa a transição entre o modelo conceitual para o modelo computacional. Então, nós vamos começar agora a desenhar tudo isso que a gente fez num software. A gente vai usar o Simulate, né, num software. E aí, quando esse modelo de simulação está no software, a ideia é que esse modelo de simulação represente
aquele processo que eu estou querendo estudar, aquele processo que eu estou querendo melhorar, aquela situação que eu estou querendo compreender, né? Eu vou passar por duas fases, a verificação e a validação do modelo de simulação agora propriamente dito, que é aquilo que computacionalmente a gente transcreveu do modelo conceitual para o computador. Então vamos entender lá. A ideia é criar então um modelo que faça a representação do mundo real, né, ou parte dele, obviamente, aquilo que eu quero entender. Portanto, a validação de um modelo é realmente muito direta em princípio. Tudo que devemos fazer é checar se o modelo comporta-se como o mundo real, sob as mesmas condições. Se ele se comporta, é válido. Se ele não se comporta, não é válido. Então eu tenho que descobrir se a resposta que o meu modelo está dando está adequado àquilo que eu quero medir. Como é que a gente faz isso? Então, dois processos. O primeiro processo é a verificação, que é o seguinte: eu fiz a transcrição do modelo, do ACD, que eu já fiz o teste de mesa, já fiz o teste das 3 fases, já entendi bem, eu vou fazer essa verificação. Vou lá no computador, desenho e falo assim, ele realmente faz o que eu quero? Quando o cara sai de uma fila, ele realmente está indo para as filas coerentes? Está indo para o processo que ele deveria ir? Eu estou usando aquele elemento, aquela entidade no processo que ele tem que ser usado? Ele faz o que eu quero? Se tudo que eu desenhei, tudo que eu programei faz o que eu quero, então eu estou verificando o meu modelo. Muito bem, uma vez que está verificado, eu vou pegar dados que eu já conheço e vou aplicar esses dados no modelo e vou ver a resposta. Bom, se eu peguei dados que eu já conheço, significa que eu já conheço a resposta que ele tem que dar. Por quê? Porque eu observei. O que aconteceu no mês passado? No mês passado foram essas entradas de clientes e a minha resposta foi essa quantidade de clientes, esse tempo em fila, etc. Vou jogar no meu modelo e vou ver se essa entrada vai gerar uma saída que é coerente com a saída real. Ou seja, se a saída do modelo computacional está adequada, está coerente, está no mesmo jeito, com a mesma cara que a saída do modelo real, então agora eu tenho o meu modelo validado. Ou seja, verificação é, o modelo faz tudo o que eu quero? Sim, verifiquei. O modelo responde do jeito que tem que responder? Comparei o modelo computacional com o modelo real, com o fato real. Deu certo? Deu certo. Então ele está validado. A partir desse momento, eu tenho um modelo de simulação completo. A partir desse momento, eu vou gerar valores aleatórios. Aí a gente vai usar no software fazer diretamente isso, tá? Então, esse é o processo. Ó. Eu tenho o mundo real, que eu vou fazer a modelagem e a validação desse modelo real. Vou depois fazer a verificação e a implementação desse modelo computacional. E aí, depois do modelo computacional, eu vou fazer as mudanças, que são as experimentações, tá? As experimentações, as mudanças que eu quero e fazer a validação operacional de acordo com a disponibilidade do sistema, tá? Então, a ideia da verificação aqui é basicamente isso, tá? Retirar os bugs, as falhas, os erros, né? Por isso que a gente fala debugar um modelo, debugar um modelo computacional, debugar uma linha de código. Como o modelo do Simulate é tudo visual, a gente vai debugar aquilo que está acontecendo, ou seja, a gente vai entrar dentro das fórmulas e ver se as fórmulas estão de acordo com aquilo que a gente fez as medições da distribuição de probabilidade. Aqui é para ter uma exponencial com média 7. É isso que tá certo? Aqui tem que estar ligado com essa outra atividade, tá certo? Aqui nessa atividade tem que estar usando aquela entidade, tá ligado? Tá tudo certo? Tá, então, ótimo. E isso é a verificação dos bugs, tá? Então, é a comparação do modelo conceitual com o computacional. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode olhando pedaço por pedaço, verificar pedacinho por pedacinho, individualmente. A gente pode fazer o teste, por exemplo, o teste de mesa, para ver se ele está dando certo.
a gente pode usar os próprios debuggers dos computadores para ver se está certo. A gente pode ver se a animação gráfica, os elementos estão indo para onde que tem que ir, né? A gente pode fazer comparação fazer outras pessoas fazer a revisão. De alguma forma eu tenho que ver se aquilo que está acontecendo é realmente o que deveria estar acontecendo, tá? Na validação, ele precisa de um pouquinho mais de empenho. Como que funciona a validação, então? Eu tenho que olhar dados reais. Então, eu vou pegar lá, por exemplo, eu fiz um mapa baseado naquilo que aconteceu no mês anterior, no meu atendimento. Eu tenho os instantes de chegadas reais. A maneira mais, o ideal para validar um sistema eu pego a entrada dos dados reais, jogo no meu modelo computacional e comparo as respostas. O problema como é que eu vou validar sistemas novos, né? Isso é um grande problema quando eu quero, por exemplo, projetar. Eu quero projetar um sistema novo, eu quero projetar um atendimento novo, eu quero projetar uma fábrica nova, eu quero projetar uma linha de produção nova, eu quero projetar o comportamento do consumidor num produto novo. Eu não sei exatamente como que eu vou fazer. O que a gente acaba fazendo, um bom teste, é o teste de Turing. Turing é aquele cara, não sei se vocês já viram o filme, né, o teste de Turing, que inventou o computador. O que ele faz? Você faz um sistema e apresenta para uma pessoa e apresenta para um computador, de maneira isolada, de uma maneira sem um enxergar o outro. Se a resposta... e você não sabe qual é o teste que você deu para o computador e qual é o teste que você deu para a pessoa. Você faz um teste cego. Se na hora que você obtém a resposta, você não conseguir identificar qual é o computador e qual é a pessoa, é porque o teu teste está validado. Esse é o teste de Turing, tá? Ou seja, é uma caixa preta. Eu mando testes diferentes para lugares diferentes, para o meu modelo computacional e para pessoas, e mando eles fazerem, sem eu saber quem está com o quê. Se na minha resposta eu olhar, isso aqui é óbvio que foi o fulano que fez, é porque o meu modelo não está adequado, não está coerente. Meu modelo computacional não tá aderente. Ou a resposta que eu estou obtendo está muito direcionada. Então, esse é o teste de Turing ou o teste da caixa preta, tá? Funciona muito bem isso aqui. Outras técnicas de validação. Você pode duplicar o modelo. O que é a duplicação de modelos? Você gera dois modelos semelhantes, com entradas semelhantes, e vê se a coisa está acontecendo de maneira semelhante. Se sim, beleza. Se não, opa, um está errado, outro. Então eu faço duas vezes, como se fosse assim, como se eu fizesse duas vezes, né? E basicamente olhar a resposta, que é a análise de sensibilidade e a validação face a face, é olhar a resposta e conferir, ver se isso é adequado, é o bom senso. Tá? É o bom senso. É verificar se a resposta... Eu estou medindo taxa de conversão de clientes. Aí chega na minha resposta, a taxa de conversão está dando uma resposta de 312%. Meu, não faz sentido. Obviamente que a minha taxa de conversão tem que estar entre 0% e 100%. Não faz sentido ter 312%. Então, é esse tipo de validação até grotesca, grosseira, que a gente faz nessa análise de sensibilidade e validação face a face, que é ver se a resposta tem um mínimo de coerência. Eu estou medindo quantidade de dinheiro que está convertendo. Resposta que eu tenho, 12 litros. Cara, nossa, o que tem a ver uma coisa com outra? Não faz sentido. Não faz sentido eu ter uma probabilidade maior que 100%. Uma taxa de conversão, que é uma probabilidade maior que 100%. Então, esse tipo de lógica é o que a gente vai usar constantemente nas validações dos nossos modelos computacionais. Tá? Para a gente finalizar essa parte aqui, isso aqui é o mais importante, tá? O mais importante de tudo, que é a questão da confiança do meu modelo. Isso acontece todo ano, com todas as turmas, não só com a administração, com qualquer curso de qualquer nível, graduação, mestrado, doutorado, não importa. Sempre quando a gente começa a fazer modelos de simulação,
a gente sempre vai ficar com aquela pulga atrás da orelha. Mas será que está real mesmo? Será que está funcionando mesmo? Será que eu fiz está certo? Será que eu posso confiar naquilo que eu fiz? Tá? Essa pergunta vai persistir para vocês para o resto da vida. Para quem for mexer com simulação, seja ela computacional, que a gente vai fazer com o Simulate, ou até a simulação de Monte Carlo mais simples, o resto da vida vai ficar essa pergunta. E a resposta é, não tem como você ter 100% de certeza. O que você vai ter é uma boa perspectiva, vai ter uma boa sensação, porque com o tempo você vai pegando experiência nesse campo. Você vai pegando experiência, você vai ficando cada vez mais mais forte no sentido de saber que aquilo que você está fazendo está mais adequado, mais aderente ao sistema real. Tá? Então, o processo de verificação, ele é contínuo. Eu estou sempre olhando o meu modelo, ver se não tá ver se eu posso melhorar em alguma coisa, ver se eu posso quebrar aquele processo em processos menores, se eu consigo cada vez mais chegar perto da realidade e cada vez mais de uma maneira mais correta. Ou seja, o processo é sempre contínuo. Sempre vai ter uma pulguinha atrás da orelha. No início, essa pulga é gigante. No início, essa pulga é um pulgão atrás da orelha. Com o tempo, conforme vocês forem fazendo, vocês vão naturalmente pegando mais confiança nessa modelagem. Então, não se preocupem com isso. Como que eu resolvo isso? Fazendo mais. Faz mais um modelo, faz mais um modelo, faz mais um modelo, faz mais um modelo e assim por diante. Tá? Então, essa deve ser nosso direcionamento para as próximas aulas. Tá com dúvida? Faz de novo, roda mais uma vez, roda mais 5 vezes, vê 5 respostas, tá certo? Pede para alguém conferir e vai aumentando essa confiabilidade, não só do sistema, mas tua também. Tá? Isso é normal dentro do modelo de simulação. Tá bom? Então, na aula que vem, a gente vai falar sobre a quantidade de replicações que a gente vai fazer, que é curtinho, isso aqui, e como é que a gente faz análise de resultados, já fazendo uma integração com o Simulate, já olhando o Simulate, olhando a questão teórica, então, os elementos básicos do software, já com aquilo que a gente vai acabar depois rodando, ou seja, as replicações e como é que a gente vai fazer os resultados. Tudo bem? Beleza, galera? É isso aí. Deixa eu parar de gravar.